Bom, eu acho que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver como eu faço isso. Já não lembro mais, porque já tem muito tempo que eu não uso essa plataforma. Filha, para, por favor. Deixa eu ver se assim vai, eu não tenho muita certeza. Eu quero colocar aqui. Na verdade, eu só queria. Ai, não acredito. Hibernou. Desligou? Hibernou. Vocês ainda estão aí me ouvindo? Eu quero colocar a prova aqui. Mas tá complicado. Esse computador aqui, quando ele tem que ajudar, ele não ajuda. Liz, por favor, filha, senta aqui, por favor. Por quê? Por que tá me atrapalhando, amor? Por favor. Mas eu quero ver. Mas você não tá vendo nada, filha, porque não dá pra ver nada. Então senta aí e fica quietinha, por favor, tá bom? Eu vou me ver assim, garota. Só um minutinho, gente. Tá demorando pra abrir. É porque esse computador eu nunca desligo. Então, quando desliga, ele fica muito lento. Então, deixa eu ver se vai aparecer. Espero que sim. Não é isso que eu quero isso aqui. Vamos ver. Tem alguém pedindo para entrar? Ah, foi. Vocês conseguem ver aí? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Então, vocês estão vendo direitinho aí? Ah, eu vou compartilhar, mas eu tô basicamente é o meu nome. Eu sei que vocês vão achar vários Fernandas Coutos lá no YouTube, mas se procurar lá tem minha foto. Mas depois eu compartilho o link direitinho, tá bom? É que eu não sei de cor não, porque não é só Fernanda Couto, não. Tem um monte de letras, enfim. Aí eu compartilho no final aqui com vocês, tá bom? Bom, então vamos começar. AD11, questão número 1. Eu vou olhar aqui no outro computador, porque facilita um pouco para eu conseguir ler, aí ficar muito pequenininho. Tá, aqui. Então, questão sobre conjuntos, né? Então, a questão fala o seguinte: no centro esportivo de uma universidade, seus alunos podem jogar futebol, fazer natação e também capoeira, entre outras atividades. Denotamos por A o conjunto de alunos que jogam futebol, por B os que fazem natação e por C os que fazem capoeira. No item A, basicamente é só para definir o conjunto universal, né? Então, é o conjunto que abriga, né, todos os elementos aí que estão em questão nessa questão. Então, o conjunto universo, aí observa que a gente trabalha com 3 outros conjuntos, né? O conjunto A, que são os alunos que jogam futebol, o B, os que fazem natação, e os C, os que fazem capoeira. Então, a gente tem esses alunos, mas não só esses, né? Esses alunos, eles fazem parte de um conjunto maior, que é o conjunto de alunos da universidade. Belezinha?
Então, o conjunto universo nada mais é do que esse conjunto de alunos da universidade. Beleza? E aí, para as outras questões ficarem mais simplificadas, a gente não precisa ficar colocando o tempo inteiro, né? Se vocês olharem lá no gabarito, vai aparecer explícito, né, a anotação de complemento e de diferença, tá bom? Por quê, né? Porque eu fiz questão lá de explicitar isso, né? Só para não precisar ficar colocando o toda hora e ficar bem claro, né? Que o complemento era com relação ao conjunto universo que a gente está trabalhando. Que nesse caso aí é o conjunto de todos os alunos da universidade. Beleza? Então acho que nessa não tem muito o que explicar, né? Ou o que discutir. A gente pode passar para o item B, creio eu. Se vocês tiverem algum problema, tá? Quiserem fazer qualquer intervenção, fiquem à vontade pelo chat ou de ativar o seu microfone sem nenhum problema, tá? O ideal só é não ativar a câmera por questões de limitação, tá? Da plataforma. O item B, ele pede para determinar alguns conjuntos em função do conjunto universo, de A, de B e de C, utilizando união, interseção, complemento, diferença, diferença simétrica, que são operações entre conjuntos. Belezinha? Todo mundo tá... como é que fala? Todo mundo tá sabendo, não era essa palavra que eu queria usar não, mas é a única que saiu. Todo mundo tá sabendo bem como definimos essas operações, porque são muito importantes, né? No momento de você escrever os conjuntos utilizando essas operações, se você não sabe muito bem do que se trata, né? Você não consegue escrever bem. Então, a gente tem a união, acredito que todo mundo lembre dessa, mesmo da época lá da escola, né? Então, você tem dois conjuntos, e aí você vai fazer a união desses conjuntos. Então, você vai pegar simplesmente e unir os elementos, ou seja, o conjunto resultante vai ser a união, vai ser todos os elementos que estão no primeiro conjunto unidos com os elementos que estão no segundo conjunto. Inclusive, esses conjuntos podem não ter nada em comum, serem chamados de conjuntos disjuntos, ou terem elementos em comum, terem interseção. E aí, nesse caso, quando a gente representa enumerando os elementos da união, a gente, inclusive, desconsidera essas repetições. O que eu quero dizer, né? Quero dizer que a gente não coloca, por exemplo, se o elemento A aparece no conjunto A e no conjunto B, a gente não coloca que o A duas vezes na união, a gente coloca apenas uma vez. Tá bom? Então, união é isso. Tudo que está num conjunto, tudo que está no outro, pega tudo, coloca no mesmo saco, e é esse o resultado da união. Belezinha? Interseção é o que tem em comum nos conjuntos, os elementos em comum. Outra operação que fala complemento, né? Aí, complemento é o que você tem um conjunto, e o complemento desse conjunto é o que está fora, está no universo, mas que está fora desse conjunto. Ok? Diferença e diferença simétrica. Então, diferença entre dois conjuntos A e B, então A menos B, é tudo que está em A, mas não está em B. Ok? E diferença simétrica, a diferença simétrica é a união menos a interseção. Sempre. Tá? Então, tem que estar em um conjunto, ou tá num conjunto, ou tá no outro conjunto, mas não tá nos dois ao mesmo tempo. Ok? Isso é diferença simétrica. Então, fazendo uma revisão aí das operações que a gente vai precisar para resolver a questão, espero que não tenha ficado dúvida. Podemos seguir para a resolução? Ótimo, beleza. Qualquer dúvida, ou escrevam ou habilitem, tá? Não hesitem. B1, o conjunto dos alunos da universidade que fazem futebol e não fazem capoeira. Então, a gente tem que, o aluno tem que estar o conjunto do futebol é o A, né? Então, esse elemento, né, que a gente está considerando, os elementos que a gente está considerando no nosso conjunto resultante, eles precisam estar no conjunto A. Mas todo mundo que está no conjunto A vai satisfazer?
Porque observe o seguinte, a gente quer aqueles que fazem futebol e não fazem capoeira. Então, se eu pegar todo mundo do A, eu estou satisfazendo? Não, né? Eu posso ter caras do A, que fazem futebol e que fazem capoeira. Então, eu preciso remover esses caras, certo? Então, ó, só de falar isso já indica uma dessas operações que faz muito sentido aí nesse caso, que é a diferença, beleza? Então, eu quero os elementos que estão no conjunto A, mas eu quero retirar desse conjunto, né, os elementos que também praticam capoeira, ok? Então, eu tenho A menos C. Tudo que está em A, mas não está em C. Ou seja, os alunos que fazem futebol, mas não fazem capoeira. Ok? Belezinha? Beleza? Você também poderia colocar a interseção com complemento de C. Todo mundo está. O complemento é o que não está em C. Se não está em C, não faz capoeira. Beleza? Então, eu quero o que temos em comum entre o A e o que não está em C. O complemento a gente sempre vê assim, o que não está em C. O que está no universo, mas não está no conjunto. Ok? Beleza? Podemos seguir? Show! Então, vamos lá. Conjunto dos alunos da universidade que não fazem nenhuma dessas três atividades. Então, eles não jogam futebol e não jogam, já esqueci, não fazem natação e não fazem capoeira. Mamãe, não faço natação? É natação. Então, a gente quer os alunos que não fazem futebol e não fazem natação e não fazem capoeira. Não fazer futebol é não estar no conjunto A. Perfeito? Então, é o complemento de A. Não fazer natação é não estar no conjunto B. Então, o complemento de B. Não fazer capoeira, não estar no conjunto C. Então, o complemento de C. Beleza? E observe o seguinte, eu quero os alunos que não façam futebol e não façam natação e não façam capoeira. Sempre que aparecer esse conectivo e, a operação, quando a gente transmite, né, para a linguagem dos conjuntos, de operações com conjuntos, e é sinônimo de interseção. Ok? Então, complemento de A, interseção com complemento de B, interseção com complemento de C. Tranquilo? Essa é uma resposta possível. Ainda tem uma resposta que é equivalente, né? Que é você pegar o complemento da união dos três conjuntos. Então, você sabe, os alunos que fazem futebol, os alunos que fazem futebol ou que fazem capoeira ou que fazem natação. Isso é a união dos três conjuntos, certo? A, união B, união C. Só que você não quer nada disso. Então, você pega essa união e coloca uma barra em cima dela. Outra coisa que eu podia fazer, né? Era compartilhar a minha tela. Aí eu não sei se eu vou perder aqui a prova. Mas, de qualquer forma, vocês têm acesso à prova. Então, talvez seja mais interessante, né, eu compartilhar minha tela com a mesa digitalizadora. Para eu não ficar falando só na linguagem dos sinais aqui, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu abrir primeiro a mesa digitalizadora. Deixa eu limpar aqui essa imagem que está na minha mesa digitalizadora. Voltar aqui para a sala de vocês. Vou compartilhar a minha tela. Uma janela. Aqui, compartilhar.
Vocês deixaram de ver, né, o arquivo e passaram a ver a minha tela, certo? Tá todo mundo enxergando a tela? Todo mundo enxergando? Sim. Ainda não? Aqui para mim já tá aparecendo, mas deve estar aparecendo aí para vocês daqui a pouquinho. Vou esperar vocês me confirmarem. Tá aparecendo pra gente agora. Não? Foi? Ótimo. Então, o que eu tô falando é o seguinte, né? A gente... mais perto. A gente sabe que esse conjunto aqui são os alunos que fazem futebol, ou os alunos que fazem natação, ou os que fazem capoeira. Observaram o conectivo ou? O conectivo ou, ele é o conectivo da união, certo? Mas não é isso que eu quero, né? Eu quero exatamente tudo que não está nesse conjunto. Então, é simplesmente, se eu quero o que não está aqui, está no meu universo, mas não está aqui, simplesmente eu uso a noção de complemento, ok? E isso daqui é a mesma coisa que A barra, interseção B barra, interseção C barra, ok? Que era o que a gente estava falando antes. Tranquilo? Podemos seguir? Agora não está mais em branco, né? Espero que não. Certo. Então, vamos lá. Item B3. Conjunto dos alunos que não fazem futebol, então não pode estar no conjunto A. Nem capoeira, então não fazem futebol e não fazem capoeira, mas fazem natação. Então, tem que estar no conjunto B e não pode fazer futebol ou capoeira, certo? Então, tem que estar no conjunto B e desses que estão no conjunto B, tem aqueles que fazem futebol, tem aqueles que fazem capoeira, então tem que tirar esses caras. Vou usar de novo a diferença, ok? Então, cadê? Aqui. Então, tem que estar no B, e do B eu vou tirar os que fazem futebol ou capoeira, ok? Belezinha? Eu posso escrever isso aqui equivalentemente, B, interseção, a união C barra, certo? Ou ainda, B, interseção, A barra, interseção, C barra. Aqui, na verdade, nem precisa desse parênteses aqui, tá? É só para ficar mais de acordo com a leitura do exercício. Tudo bem? Alguma dúvida nisso? Todo mundo enxerga que essas três coisas aí que eu escrevi são equivalentes? Beleza? Então, bora lá. A B4. A B4 quer o conjunto de alunos que não jogam futebol, ou seja, não pode estar em A, mas fazem capoeira, ou seja, tem que estar em C. Ou natação. Então, fazem capoeira ou natação. Mas somente uma dessas atividades. Então, não pode estar na interseção de capoeira com natação.
Quando eu apresentei, né, quando a gente estava lendo a questão inicialmente, eu falei de todas as operações. E tem uma operação que é justamente isso, que é a diferença simétrica. É tudo que está na união, mas não está na interseção. Então, a gente quer o que está na união de capoeira com natação, mas não pode estar na interseção das duas. Beleza? Então, aí a gente já... Por isso que eu falei que é super importante conhecer bem as operações. Porque conhecendo bem as operações, quando você vai lendo, você já vai... Ah, aqui eu já vejo logo de cara uma diferença. Aqui eu já vejo a união, aqui eu já vejo complemento. Beleza? E aí, logo de cara, quando você lê isso, fazem capoeira ou natação, mas somente uma, você já pensa logo em diferença simétrica. Beleza? Então, a gente vai ter aí a diferença simétrica de B com C, interseção com o que não está em A. Tranquilo para vocês essa daí? Então, a gente tem... Vou apagar aqui. A diferença simétrica, né? De B com C. Esse sinal aqui, esse triângulo, né? É a diferença simétrica. E, de novo, o que é a diferença simétrica? É tudo que está na união, mas não está na interseção, ok? Só que aí eu quero aqueles que fazem ou natação ou capoeira, e somente um desses dois, né? Mas não fazem futebol, ou seja, eles não podem estar em A. E não podem estar em A, não fazem futebol, ok? Outra forma de escrever isso, a diferença simétrica menos o que está em A. Tranquilão? Belezinha? Entenderam esse lance da diferença simétrica? Tranquilo? Bom, se alguém não entendeu, pode falar até o final dessa transmissão. Ou então lá pela sala de tutoria, tá bom? Que eu ou o Maurício a gente responde. Bom, então a gente passa agora para o item C, né? Que ainda está nesse mesmo contexto lá da universidade dos alunos que fazem essas 3 atividades ou que não fazem nada, né? Então a gente tem o número de alunos da universidade que fazem alguma dessas 3 atividades é 1.000, sendo que 90% desses 1.000 alunos joga futebol, 80% faz natação, 70% capoeira, 75% futebol e natação, 60% natação e capoeira, 65% futebol e capoeira. E as professoras querem saber quantos alunos fazem as 3 atividades. Então, futebol e natação e capoeira. A interseção, sempre que aparecer e, a gente está trabalhando com interseção. Então, a gente quer aí a interseção dos 3 conjuntos. Belezinha? Essa questão era muito comum no ensino médio. Não sei se vocês lembram lá do ensino médio, né? Mas a gente fazia muito utilizando o diagrama de Venn, né? Para resolver. Mas aqui em FAQ, vocês viram o princípio da inclusão e exclusão, que nos dá, né, uma fórmula direta para a gente fazer esse tipo de cálculo. O princípio da inclusão e exclusão para 3 conjuntos, ele é o seguinte: o número de elementos, né, da união de 3 conjuntos, observa que não é isso aqui que eu quero calcular, eu quero a interseção, né? Quero a quantidade de elementos na interseção. Ele é N de A mais N de B mais N de C. Então, as cardinalidades, né? Quando a gente considera cada conjunto individualmente, menos as cardinalidades quando a gente considera a interseção 2 a 2. Então, o que está em A e o que está em B, menos a quantidade que está em A e está em C, menos
a quantidade que está em B e está em C. E mais a cardinalidade da interseção dos três conjuntos. E é exatamente isso aqui que a gente quer calcular. Beleza? É esse valor aqui que a gente quer calcular. Bom, então para fazer isso, né, a gente vai utilizar os dados que a gente tem no problema. A gente sabe que 1.000 alunos fazem alguma dessas três atividades. Então, a gente sabe que a quantidade de alunos aqui, ó, da união das três é 1.000, certo? Aí a gente sabe que a quantidade de alunos que joga futebol é 90% desse valor. Então, 90% de 1.000 dá 900, certo? Mais 80% faz natação e 70% faz capoeira, ok? Aí a gente tem, em seguida, os dados de quem faz futebol e natação, tem das interseções 2 a 2, né? Então, futebol e natação, 75%. Futebol e capoeira, 65%. E cadê o outro? Natação e capoeira, 60%. E aí, a gente quer calcular esse número aqui. Bom, aí não tem mistério, né? É só a gente fazer as continhas e a gente vai chegar em 600 alunos. Ok? Beleza? Alguém pediu para entrar aqui? Beleza? Tranquilo? Entendido? Poderia fazer utilizando o diagrama de Venn? Sim, várias pessoas fizeram. Como não está explícito aí, né? Que é para usar o princípio da inclusão e exclusão, tá tranquilo usar lá o diagrama de Venn, né? Que nada mais é do que isso, na verdade. Mas não está explícito ali, né? O princípio. Ok? Beleza? Podemos seguir, então? Agora a gente passa para indução. Vamos lá? Temida indução. Em geral, ela é temida, né? Não sei se vocês temem. Espero que não. Bom, vou passar lá, vou copiar aqui a nossa proposição, tá? Para a gente dar início. Então, vou copiar aqui. Então, a gente quer mostrar pelo princípio da indução a seguinte proposição. Que 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais tananã mais menos 1 elevado a n menos 1 isso é igual a menos 1 elevado a n menos 1 que multiplica n mais 1 sobre 2. Estou copiando aqui com cuidado para não fazer cagância. Belezinha? Alguém pediu para entrar? O Jonathan está tentando entrar, mas eu acho que ele está com algum problema de conexão. Deixa eu ver aqui. Eric errou, Carolina errou. Conto com a sua ajuda. Vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de falar quando eu falo de indução é por que a indução funciona. Porque às vezes, a gente quando é aluno, né? Eu lembro do meu primeiro contato com indução lá em 2006,
quando eu entrei na faculdade. E foi horrível. E eu fiz faculdade de matemática, né? Então, foi horrível. Foi muito ruim mesmo, porque eu realmente não entendia. Primeiro período, 17 anos, super... não sei, deslumbrada, talvez por estar na universidade, sem muita maturidade, né? Enfim, e eu acho que essas coisas de demonstração, quanto mais maturidade você ganha, maturidade que eu digo não é questão de idade, não, é maturidade mesmo nos assuntos ali, né, que são tratados. As coisas melhoram em geral nessa coisa de demonstração. Quanto mais você vai exercitando, mais você vai melhorando. Eu acho que em geral isso, né, em qualquer coisa. Mas enfim, então meu primeiro contato também não era o melhor, sabe? Eu não entendia muito bem por que aquilo funcionava, parecia uma receita mágica, né? Eu tenho 3 passos, e aí se eu executar esses 3 passos, eu consigo mostrar que vale para todos os naturais. Mas eu não enxergava que valia para aquele conjunto discreto que a gente estava trabalhando, que aqui em geral em FAQ é o conjunto dos números naturais. Mas eu não conseguia enxergar que aquilo de fato era verdadeiro, né? Eu conseguia observar que, de fato, eu não posso ficar minha vida inteira substituindo o N aqui, né? De 1 até infinito, porque eu não vou conseguir, eu vou passar minha vida inteira e eu não vou provar, fazendo substituições, que isso daí é verdade. Porque eu nunca vou chegar no último número natural, porque isso não existe, né? Então, eu entendia isso, que eu precisava de um método, né, que me proporcionasse isso. Mas eu não entendia como é que funcionava de fato a indução. Por que aqueles 3 passos, eles funcionavam de fato? Filha, faz o favor para a mamãe. Pega o dominó ali para a mamãe. Pega o dominó ali para a mamãe. Liz, por favor. Liz, pega o dominó ali para a mamãe. Liz, eu vou pedir só... Agora, filha. Por favor. Crianças, elas nunca te obedecem quando tem que te obedecer. Pega aí pra mamãe, tá aí dentro, filho, o dominó. Por favor. Muito obrigada, meu amor. Pega, filha, você consegue, você pega isso toda hora. Muito obrigada, meu amor. Então, eu peguei aqui o dominó, não sei se a gente vai conseguir enxergar com essa câmera que eu estou. Eu acho que não. Deixa eu talvez chegar lá um pouquinho mais para trás. E aí talvez vocês consigam. Não. Não dá para ver a mesa aqui, né? Eles não conseguem ver a mesa. Tá, eu vou improvisar na mesa digitalizadora. Então, olha só. Por que a indução funciona, né? A gente pode fazer uma analogia da indução com aquele... Espero que eu não balance e estrague tudo. Com aquele... com aquela brincadeira, né, que a gente faz de fazer um caminhozinho com as peças do dominó. E quando derrubar a primeira, derrubar todas as outras pedras. Bom, se eu fizer isso aqui, né, dá pra ver, eu acho. Quando eu derrubo a primeira, eu derrubo todas as outras. Acidentes. E é exatamente isso que a gente faz na interseção, na indução. A gente mostra, né? O que acontece? Todo mundo concorda que se eu colocar essa pedrinha aqui a quilômetros de distância da primeira, quando a primeira cair, a outra não cai. Então eu tenho que ter, quando eu estou montando, alguma coisa que me assegure que esse espaço aqui ele é pequenininho o suficiente para quando eu derrubar uma pedra, a próxima caia. Beleza? Quem que faz isso na indução? É o passe indutivo. O passe indutivo, ele faz o seguinte, olha, se você seguir a regrinha bonitinho, se a primeira pedra, se a pedra K, né, na verdade, for derrubada, então você vai derrubar a pedra K mais 1. É isso que faz o passo da indução. O passo da indução te mostra que quando você empurra a pedra K mais 1 do seu caminho lá dos dominós, ela vai cair. E o que mostra
que você é capaz de empurrar a primeira pedra? É a base da indução. Então, pela base da indução, você sabe que você é capaz de empurrar a primeira pedra. E pelo passo indutivo, você tem a regra que assegura que, derrubando uma pedra, a próxima pedra vai cair. Assim, você vai conseguir derrubar o seu dominó inteiro. Assim, você vai conseguir provar que vale para todos os números naturais. Para o conjunto discreto que você vai estar trabalhando. Beleza? Então, eu sempre gosto de fazer essa analogia porque ela dá uma explicada, né? Por que isso funciona? Por que essa receitinha de 3 passos, ela funciona, né? Ela funciona justamente por causa disso. Você tem o pontapé inicial, com a base da indução você mostra que você é capaz de dar esse pontapé inicial, que está tudo certo com a proposição ali para o primeiro natural. E com o passo indutivo, hipótese indutiva e passo indutivo juntos, né? Você mostra que existe a tal da regra que fala que quando a pedra K cai, a pedra K mais 1 cai também. Então, se você é capaz de empurrar a primeira pedra, ou seja, se você mostrou que a proposição é verdadeira para o primeiro natural, e você sabe que se é verdadeira para o primeiro, para o segundo também é, você pode utilizar isso e você vai ver que vai valer para todos os números naturais. Para o primeiro é verdadeiro, então pelo passo indutivo, para o segundo é verdadeiro. Então, para o terceiro é verdadeiro, pelo passo indutivo. Então, para o quarto também é verdadeiro. Então, para o quinto também é verdadeiro. E assim, para todos os números naturais. Certo? Aí, no caso da nossa questão. Tá? Beleza? Então, agora eu vou parar com blá, blá, blá. E vou para a demonstração em si. Tá? Então, aqui, voltei aqui para a mesa digitalizadora. Então, como eu falei, a gente tem 3 passos, né? O primeiro passo é a base. Primeira coisa na indução é você identificar a proposição, a propriedade, enfim, como queiram chamar, tá? Então, a propriedade já está identificada aqui. Na base da indução, você tem que mostrar que essa proposição ela é verdadeira para o primeiro natural que está sendo considerado, que aí, no caso, é o número 1, certo? Aí, observa que aqui desse lado, a gente tem um somatório. E está dizendo que esse somatório é igual a uma determinada coisa. É essa igualdade que a gente tem que provar. Então, sempre trabalhar com um lado para chegar no outro lado. Então, eu vou trabalhar com o lado esquerdo para chegar no lado direito. Então, na base da indução, eu quero mostrar que se eu pegar essa soma aqui parando no primeiro natural, eu vou obter o mesmo resultado aqui quando eu substituir o n por 1. Então, essa soma aqui é 1 ao quadrado, que é 1, ok? Por outro lado, a gente sabe que menos 1 elevado a 1 menos 1, 1, 2 sobre 2, vai dar 1, né? Como essa parte aqui é igual a essa parte aqui, a gente tem que a base da indução, P1, check, é verdadeira. Tranquilo? Tranquilo a base? Ok? Bom, então agora a gente passa para hipótese de indução. O que a gente faz na hipótese de indução? A gente simplesmente supõe que a proposição ela é verdadeira para algum K natural, para todo K natural, maior ou igual ao primeiro cara aí que a gente está considerando. Por que a hipótese de indução ela é fundamental? É ela que você vai usar no seu passo indutivo, tá? Lembra o que eu falei? Se você é capaz de derrubar a pedra K, então a pedra K mais 1 também vai cair. E é isso que você mostra no passo indutivo. Então, por isso que você tem que supor que você é capaz de derrubar a pedra K, a Késima pedra, ok? Então, por isso que a gente faz aqui a suposição de que essa proposição ela é verdadeira para K natural.
Então, 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais tananã mais menos 1 elevado a k menos 1, k ao quadrado. Isso é igual a menos 1, k menos 1, k mais 1 sobre 2. Tranquilinho? Isso daqui a gente está supondo verdadeiro, está aceitando que é verdadeiro. Não tem que mostrar nada. É só dizer, olha, vamos supor que isso é verdadeiro. E se isso for verdadeiro, no passo indutivo, a gente mostra que a gente consegue, então, derrubar a pedra K mais 1. O que é derrubar a pedra K mais 1 aí no nosso caso? É provar que isso daqui, ó, é verdade. Então, agora eu estou acrescentando, né, mais um elemento a essa soma. Antes ela parava aqui, ó, no késimo, né? Agora eu vou acrescentar o elemento k mais 1. Eu quero mostrar que quando eu pego o próximo elemento aí e acrescento essa soma, essa fórmula vai me conduzir, ela está correta. Ela vai me conduzir ao resultado correto da soma. Então, aqui, quando eu substituo isso daqui por k mais 1, o k por k mais 1, eu tenho k mais 1 menos 1, que é k, certo? E o k mais 1 ao quadrado, ok? E aí eu vou mostrar que isso é igual, vou passar aqui para a linha de baixo, tá? A menos 1 elevado, de novo, k mais 1 menos 1, k. Aqui, eu vou substituir por k mais 1. Aqui, k mais 1 mais 1. Então, vai ficar k mais 2. Isso tudo sobre 2. É isso que eu quero mostrar que é verdadeiro. Eu não sei se isso é verdade. É isso que eu quero mostrar que é verdadeiro. Tranquilo? Esse é o meu objetivo no passo indutivo. Ok? O que foi, minha filha? Deita. Só um minutinho, gente. Vai. Pronto. O que você quer fazer, então? Sim? Pronto. Aqui, logo antes do igual, nessa parte aqui. Ok, vamos voltar lá. Então, ó, olha o que está acontecendo. Opa, olha o tamanho da borracha. Olha o que está acontecendo. Eu estou reescrevendo a minha proposição, o meu PN aqui. Eu estou reescrevendo e deixando claro o que eu vou provar no passo indutivo. Certo? A minha hipótese de indução, ela é uma soma que vai desde o n igual a 1 até o n igual a k. E eu estou supondo que é verdade que esta soma vale menos 1 elevado a k menos 1, k mais 1 sobre 2. Isso eu estou supondo que é verdade. O que eu quero fazer no meu passo indutivo? Eu quero mostrar que quando essa soma vai de 1 até k mais 1, quando o n vai de 1 até k mais 1, então eu obtenho uma fórmula aqui, ó, utilizando essa fórmula aqui, eu substituindo o n por k mais 1, eu obtenho a fórmula adequada para o somatório, que vai desde o n igual a 1 até o k mais 1. Então, foi basicamente isso que eu fiz, ó. Isso daqui, dessa parte até aqui, é exatamente igual à hipótese de indução. Agora, eu vou acrescentar
o termo K mais 1 a essa soma. Como é que é o termo K mais 1? Olha aqui para a nossa PN. O termo K mais 1 é quando o N vale K mais 1. Então, substituindo aqui o N por K mais 1, a gente tem menos 1 elevado a N menos 1. Então, como o N vale K mais 1, vai ficar menos 1 elevado a K mais 1, que é o N, menos 1. K mais 1 menos 1 dá K. Ok? Em seguida, eu substituo o N por K mais 1, porque é isso que eu estou fazendo. Então, substituí o N por K mais 1 e ficou K mais 1 ao quadrado. Ok? Então, o que eu quero provar é que se eu pegar esse somatório do primeiro termo até o termo K mais 1, isso vai ser igual a essa fórmula aqui, quando o N é igual a K mais 1. Então, menos 1 elevado a K mais 1 menos 1. Então, menos 1 elevado a K. N, a gente está substituindo por K mais 1. E aqui, novamente, K mais 1 mais 1, K mais 2. Então, é isso que eu quero provar. Certo? Beleza? Ok. Bom. Então, agora a gente vai para o algebrismo, que é, em geral, o que pega no pé das pessoas, certo? É aí que entra aquela matemática básica que é super importante para o curso de FAQ, tá? Então, eu vou direto lá pro... Deixa eu fazer só o seguinte, para eu não perder vocês aqui o chat, enquanto eu tô lá, eu vou colocar aqui no outro computador. Será que eu... Não sei qual é o meu próprio link. Que foi, Liz, minha filha? Que? Me sossega, filha, por favor. A mamãe tá trabalhando, tá bom? Obrigada. Deixa eu tentar colocar aqui, ó. Eu entrar pelo outro computador na plataforma, porque aí eu consigo ver o chat estando na mesa digitalizadora. Pronto. Bom, acho que eu consegui, né? Não sei. Deixa eu ver. Beleza. Então, agora eu consigo ver o chat. Ótimo. Então, vamos lá. Eu tenho que usar a hipótese da indução. Numa prova por indução, eu preciso usar a hipótese de indução. Se você não usa a hipótese de indução, tem alguma coisa errada. Você está fazendo uma prova por qualquer coisa, menos por indução. Tá bom? Então, ó, em geral, né, toda vez que aparece assim, somatório, a gente consegue enxergar, né, a hipótese de indução, mesmo quando a gente está escrevendo o que a gente quer mostrar. Então, como eu estava falando, essa igualdade aqui é o que eu quero mostrar. Então, em hipótese alguma, você pode trabalhar com os dois lados dessa igualdade ao mesmo tempo. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque você trabalhando com os dois lados ao mesmo tempo, você está supondo que a igualdade ela é verdadeira, ok? E a igualdade ser verdadeira é o que você quer mostrar. A princípio, você não sabe se essa igualdade é verdadeira. Essas contas que você está fazendo é que vão mostrar que essa igualdade é verdadeira. Então, nunca façam operações dos dois lados ao mesmo tempo. Nunca. Sempre comecem no lado esquerdo para chegar no lado direito.
ok? Se em algum momento o lado esquerdo empacou e você ainda não chegou exatamente na expressão que está do seu lado direito, você pode parar o lado esquerdo, operar o lado direito separadamente e mostrar que as duas coisas são iguais, tá? Mas nunca ao mesmo tempo. Então, depois que você escreveu aqui o que você vai mostrar, que é isso aqui que a gente acabou de fazer, você nunca mais escreve essa igualdade. Você não pode nem repetir os dois lados, mesmo que você não opere os dois lados ao mesmo tempo, mesmo que você só faça operações com o lado esquerdo, você não pode escrever que isso é igual ao lado direito ao longo da sua demonstração, porque é isso que você quer mostrar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar o lado esquerdo. Liz, para. Ih, aqui tá errado, gente. Aqui é 2, né? 2 mais. Tananã. Menos 1 elevado a k menos 1. K ao quadrado. Mais menos 1 elevado a k. K mais 1 ao quadrado. Isso é o meu lado esquerdo. Eu vou caçar aí a minha hipótese de indução. Vocês conseguem enxergar onde é que está a hipótese de indução aí? Que pedaço dessa soma eu posso substituir pela fórmula que é dada aqui pela minha hipótese de indução? Isso, perfeito. Todo mundo consegue enxergar que isso daqui é exatamente isso daqui? Então, se essas duas coisas são iguais, né? E aqui, pela minha hipótese de indução, eu sei que esse pedaço até o k ao quadrado, né, é igual a esse lado aqui direito. Se é igual, eu posso substituir. A é igual a B, então eu posso trocar o A por B, ok? Então, eu vou trocar esse pedaço aqui, dessa soma, por essa fórmula. Menos 1 elevado a k menos 1, k que multiplica k mais 1 sobre 2. Isso é esse pedaço aqui. Quem que me disse isso? A minha hipótese de indução. Ok? Mas acabou? O lado que eu estava trabalhando era só esse pedaço? Não era, né? A gente tinha mais esse pedaço aqui, ó. Certo? Então, eu nunca posso esquecer de acrescentar aqui na hora que eu estou fazendo as minhas contas. Ok? Tranquilinho? Agora, o que a gente vai fazer? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é esse cara aqui, ó. Não importa o que vamos fazer, mas temos que chegar numa expressão assim. Ok? Temos que manipular essa expressão aqui em rosa, de modo que a gente encontre a expressão aqui que está circulada em verde. Tá bom? Então, por isso que eu sempre gosto de escrever o que eu quero provar, porque escrevendo o que eu quero provar, eu tenho ali o foco. O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou manipular algebricamente essa expressão? Então, observa. O meu denominador aqui é 2. Aqui eu tenho um denominador 2. Então, isso vai se manter, né? Então, isso me dá um indício que eu vou fazer aqui o MMC e vou colocar tudo sobre 2. Ok? Depois eu tenho K mais 1 e K mais 2. Isso vai ter que aparecer, esse produto aqui. E observem aqui, eu tenho menos 1 elevado a K. Então, eu vou fazer esse menos 1 elevado a K aparecer. Observa que ele aparece aqui, ó, já nesse segundo termo da soma, né? Menos 1 elevado a K. E aqui aparece o menos 1 elevado a K menos 1. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse caso é trocar a cor aqui. Não, eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui em cima, tá?
Eu acho que vai ficar melhor. Vou apagar minha hipótese de indução, que a gente já usou, só para eu ganhar espaço, tá? Então, aqui, eu vou colocar todo mundo sobre 2. Primeira coisa que eu vou fazer. Tudo bem? Até aí? Então, eu vou ter menos 1 elevado a k menos 1. Como esse primeiro termo aqui, né? Ele já está sobre 2, nada a fazer com ele. Mas o segundo termo não está. Então, eu vou multiplicá-lo por 2, ok? Então, a gente vai ter 2 vezes menos 1 elevado a k mais 1 ao quadrado, isso tudo sobre 2. Ok? Então, agora, a gente tem todo mundo, né, está sobre 2. Tranquilo? Então, primeira coisa, a gente já fez. Outra coisa que eu vou fazer, como eu falei para vocês, o meu foco é ter o quê? Menos 1 elevado a k. Ok? Então, eu vou colocar esse cara em evidência. Menos 1 elevado a k. Olha aqui, para essa primeira parte, a gente não tem menos 1 elevado a k, né? A gente tem menos 1 elevado a k menos 1. Ok? Tranquilo? Então, o que tem que aparecer aqui para eu ter essa parcela aqui novamente? Menos 1 elevado a k menos 1. O que tem que aparecer aqui para eu ter menos 1 elevado a k menos 1? Porque eu não posso alterar o que eu tinha. Vocês conseguem enxergar isso? Como é que funcionam, né? Como é que funciona essa coisa de expoente? A gente tem a mesma base, que é o menos 1, né? Quando a gente multiplica, o que a gente faz? Quando a gente multiplica potências de mesma base. Então, por exemplo, A vezes A elevado a K vezes A. Isso daqui dá quanto? Eu repito a base e somo os expoentes. Todo mundo lembra disso? Tudo bem? Isso aqui? Tranquilo? Agora, ó, o seguinte, eu tenho assim, ó, eu tenho A elevado a K. Eu quero saber que expoente está aqui para eu ter A elevado a K menos 1. Que expoente que está aqui na minha interrogação? Perfeito, Claire. Isso mesmo, né? Tem que ser o A elevado a menos 1. Tranquilo? Só que o nosso A, nesse caso, é menos 1. Então, a gente tem menos 1 elevado a menos 1. O que significa elevar a menos 1, né? Significa que está no denominador, né? Então, é 1 sobre menos 1. Mais 1 sobre menos 1 é menos 1, né? Tranquilo? Entenderam tudo que eu falei agora? Beleza? Eu tô olhando para cá porque eu tô olhando pro chat aqui. Beleza? Então, aqui vai aparecer o quê? Um menos K que multiplica K mais 1 sobre 2, mais o 2, né? O menos 1 elevado a K eu já coloquei em evidência. K mais 1 ao quadrado sobre 2. Tranquilinho?
Ó, o que eu já vou fazer? Para simplificar aqui, ó, já vou colocar esse 2 aqui para fora, tá bom? Ele tá aparecendo já nas duas parcelas, então eu já tô felizona. Tranquilo? Agora, o que eu quero? Qual é meu foco? A primeira parte eu já conquistei. Já tenho o menos 1 elevado a k aparecendo. Já tenho o sobre 2 aparecendo. Agora eu preciso fazer aparecer aqui dentro k mais 1 vezes k mais 2. Ok? Observem o seguinte. A gente tem k mais 1 aqui nas duas parcelas. Novamente. Então, uma saída, né? Você poderia desenvolver, somar termos semelhantes e ok, também tá ok. Então, você pode desenvolver esse quadrado aqui, somar termos semelhantes, fazer multiplicações, enfim, você pode fazer isso. Só que aí você vai aumentando, né, o número de contas que você está fazendo. Então, aqui, já que eu tenho que aparecer um k mais 1 multiplicando, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o k mais 1 em evidência. Por quê? Porque eu tenho k mais 1 nessa parcela e eu tenho k mais 1 nessa parcela. Então, vou colocar o k mais 1 aqui. Ele está multiplicando. Quem que ele está multiplicando? Bom, na primeira parcela, essa daqui, ele está multiplicando o menos k. Então, taquei o menos k aqui para dentro do parênteses. Tranquilão? E na segunda parcela, quem que ele está multiplicando? O 2. E aqui, ó, não é só k mais 1, né? É k mais 1 vezes k mais 1. Então, 2k mais 1. Tranquilo? Fechar aqui o parênteses. Aí, observa aqui, ó. Menos k mais... Vamos fazer essa conta aqui? 2 vezes k mais 1 vai dar o quê? 2k mais 2. Então, menos k mais 2k dá k mais 2. Tranquilo? Então, eu fiz aparecer tudo que era meu objetivo. Belezinha? Belezinha, Cederders? Entenderam o que eu fiz? Se quiserem, eu repito. Esse último passo, acho que vocês entenderam muito bem até aqui, né? Coloquei o menos 1 em evidência, menos 1 elevado a k em evidência. Certo? Vai aparecer esse sinal aqui de menos, por quê? Porque aqui era menos 1 elevado a k menos 1. Coloquei menos 1 elevado a k aqui em evidência. Então, precisava aparecer um menos 1 elevado a menos 1 na história. Só que menos 1 elevado a menos 1 é menos 1. E aí ficou esse menos aqui. Beleza? Aí coloquei o 2 aqui já em evidência para não me atrapalhar aqui nas continhas. E aí, queria fazer aparecer um produto de dois termos consecutivos, k mais 1 vezes k mais 2. Observei que eu tenho, nessa parcela aqui, eu tenho k mais 1. E nessa parcela aqui, eu tenho k mais 1 vezes k mais 1. Então, coloquei k mais 1 em evidência. Ora, na primeira parcela, o k mais 1 está multiplicando o menos k. Então, menos k apareceu aqui. E na segunda parcela, o k mais 1 está multiplicando o 2 vezes k mais 1. E aí, fazendo essa continha aqui, abrindo primeiro aqui, fazendo a distributiva nessa primeira parte aqui, a gente obtém 2k mais 2. Se eu remover k, né, se eu tirar k, se eu subtrair k daqui, eu obtenho k mais 2. Então, eu tenho menos 1 elevado a k sobre 2, que multiplica k mais 1 vezes k mais 2, como queríamos demonstrar. Ok? Érica, ficou respondido? Porque eu já repeti isso. Mas se você quiser, eu repito novamente. Eu não vi a hora que você postou, se eu já tinha falado ou se eu não tinha. Tá bem? Entendeu mesmo por que apareceu esse menos k? Por causa da evidência aqui do menos 1 elevado a k.
Eu coloquei o menos 1 elevado a k em evidência, só que aqui era menos 1 elevado a k menos 1. Então, eu precisava ter aqui dentro, né, multiplicando menos 1 elevado a menos 1. Só que isso é igual a menos 1. Por isso que apareceu esse sinal de menos aqui. E daí, quando eu coloquei o k mais 1 em evidência, o menos k veio aqui para dentro. Beleza? Ok. Entendido? Show. Tá, se ficou alguma dúvida, pode mandar mensagem, tá bom? Sem nenhum problema. Nenhum mesmo. Tô aqui para isso, para ficar repetindo, tá? Bom, deixa eu ver, já não sei mais a prova, qual é, se tem mais alguma questão nessa. Tem. A número 3, né? A número 3 diz o seguinte pra gente. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Ok, voltei. A número 3 diz o seguinte: temos 5 estradas distintas ligando X e Y diretamente. 3 distintas ligando Y e Z. E 2 distintas ligando X e Z. Então, a gente tem 5 para ir de X para Y. 3 para ir de Y para Z. E 2 ligando X a Z diretamente. Ok? Então, no item A, as professoras querem saber quantas são as possíveis rotas de X para Z. Então, o que pode acontecer para a gente ir de X para Z? A gente pode ir direto, utilizando as duas rotas que a gente tem, certo? Ou a gente pode ir de X para Y e de Y para Z. Todo mundo concorda com isso? Beleza? Queremos ir de X para Z. Ou a gente vai direto, ou a gente vai de X para Y e de Y para Z. Tranquilo? Vocês conseguem enxergar que isso é um ou exclusivo? Ou seja, uma opção exclui a outra? Se você for direto, você não vai de X para Y e de Y para Z. Ou você vai direto, ou você vai de X para Y e de Y para Z. Tudo bem? Tudo bem? Então, isso é um princípio aditivo. Toda vez que vocês tiverem, assim, casos, né? Casos distintos que um exclui o outro, significa que você vai utilizar um princípio aditivo, tá? Agora, a gente precisa saber como é que a gente resolve para ir de X para Y e de Y para Z. E aí, é só princípio multiplicativo, né? A gente tem 5 maneiras de ir de X para Y e 3 maneiras de ir de Y para Z. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 5 para ir de X para Y e 3 para ir de Y para Z. Então, eu tenho 15 maneiras de ir de X para Z, passando por Y. Certo? Então, pelo princípio aditivo agora, né? Ou eu vou direto, ou eu vou passando por Y. Passando por Y eu tenho 15 formas. Indo direto eu tenho 2 formas. Então, no total eu tenho 17 formas. Tranquilo? Show! E o item B, ele fala agora o seguinte: quantas rotas vão de X até Z e voltam para X? Então, agora a gente quer ir e voltar, tá bom? Então, para cada maneira que a gente tem de ir, a gente tem maneiras de voltar. Tranquilo? Vocês conseguem enxergar a dependência da ida e da volta? Vocês conseguem enxergar que isso caracteriza um princípio multiplicativo? Para cada forma que eu tenho de ir, eu tenho todas as maneiras de voltar. Se eu escolhi ir pela estrada 1 de X para Z, direto, né? Mas aí eu resolvi voltar de Z, passando por Y pela estrada 3
e vou de Y para X passando pela estrada 2. Isso é uma maneira. Para cada maneira que eu tenho de ir, eu tenho todas as minhas opções de volta. Ok? Então, isso caracteriza um princípio multiplicativo. Os eventos dependem um do outro. Eles não se excluem mutuamente. Não é porque eu escolhi uma maneira de ir que eu só tenho uma maneira de voltar, né? Eu tenho todas as formas de voltar. Tranquilo? Vocês concordam que ir e voltar aí é indiferente? Porque são as mesmas estradas, né? Então, eu tenho 17 maneiras para ir, né? De X para Y, que a gente calculou no item A. E eu tenho 17 maneiras para voltar, certo? Então, pelo princípio multiplicativo, 289 rotas possíveis. 17 vezes 17. Tranquilo? Show. Jonathan, tá digitando. A gente pode seguir para AD1, 2. Ok, vou abrir AD1, 2 aqui. Vamos lá. Bom, questão de número 1 diz o seguinte, da AD1, 2. Um brinquedo infantil tem 9 blocos cilíndricos, todos de cores diferentes, cujas bases circulares são do mesmo raio, variando na altura. Então, tem alturas distintas, né? Mas a base é a mesma. Desses blocos, 5 têm altura igual a 20 centímetros. E a altura dos outros 4 é 10. O jogo consiste em empilhar os blocos um sobre o outro, formando cilindros de alturas diferentes, dependendo da quantidade de blocos utilizados. Quantos cilindros de 70 centímetros distintos, seja pelos blocos utilizados ou pela posição das cores, podem ser formados? Então, a gente tem 5 blocos de 20 centímetros e 4 blocos de 10 centímetros. E a gente quer formar cilindros de 70 centímetros. A gente quer saber quantos cilindros distintos a gente consegue formar. Então, a primeira coisa que a gente pode observar aí é que a gente só tem 2 maneiras de obter o cilindro de 70 centímetros, dados esses cilindros que a gente tem, menores, né? A gente tem cilindros de 20 e de 10. Observe o seguinte, não tem como eu utilizar os 4 cilindros de 10 ao mesmo tempo. Por quê? Porque se eu colocar os 4 cilindros de 10, eu vou ter 40 centímetros e eu vou precisar de 30 centímetros ainda, né, para chegar. E agora só me restam blocos de altura 20. Então, não rola colocar os 4 cilindros de 10 junto. Eu posso colocar 2 cilindros de 20, e aí eu tenho 40, certo? E aí eu vou precisar de 3 cilindros de 10 para completar. Então, essa é uma forma. E aí eu posso colocar 3 cilindros de 20, né? E eu vou precisar de... Aí eu vou ter 60 e eu vou precisar de um de 10 para completar. Ok? Todo mundo consegue enxergar que só são essas 2 únicas formas? Não dá mais? A gente não pode ter os 4 cilindros de 10, tá? Então, o máximo que a gente pode ter são 3 de 10, que já tá aí. 3 de 10, né? Que dá 30 e mais 2 de 20. Ou 1 de 10 e 2 de 20.
tá bom? Se eu pegar 2 de 10 também não vai rolar, porque aí eu vou ter 20 e para chegar a 70, eu preciso de 50 e não vai rolar somente com cilindros de 20, ok? Então, a gente só tem essas duas formas. E aí, a gente vai calcular como é que a gente pode formar, né, esses cilindros de modo a considerar que as cores são distintas dos cilindros e isso vai caracterizar cilindrões, né, diferentes, tá? Então, o primeiro caso são 3 cilindros de 20 e 1 de 10. Então, eu tenho que escolher, eu tenho 5 cilindros de 20 possíveis, tá? Tenho 5, eu quero escolher 3. Toda vez que a gente falar de escolha, a gente está falando ou de arranjo ou de combinação. Arranjo, você escolhe e posiciona, você já permuta, certo? Combinação, você só escolhe, a ordem não importa. Tranquilo? Então, aí nesse caso, eu vou fazer uma combinação dos 5 3x3. Eu estou escolhendo, dentre os 5 cilindros possíveis, eu estou escolhendo 3 cilindros de 20, ok? Da mesma forma, eu vou escolher o único cilindro de 10 que eu vou usar. Eu tenho 4 cilindros de 10 e eu preciso escolher um. Então, eu tenho uma combinação de 4, 1 a 1. Ok? Tranquilo? Escolhi 3 cilindros de 20, um cilindro de 10. A ordem deles importa, né? Porque todos eles têm cores diferentes. Então, agora é só eu permutar a posição que eu estou colocando, que eu estou empilhando esses cilindros. Ora, eu tenho 4 cilindros, né? A permutação é uma troca de posição apenas, né? Então, eu tenho permutação de 4 cilindros, que é 4 fatorial. Então, pelo princípio multiplicativo, a gente tem combinação de 5, 3x3, vezes combinação de 4, 1 a 1, vezes a permutação de todo mundo, que é 4 fatorial. Ok? Entendeu nada? Tá bom. Então, vamos lá. Olha só. A gente tem 5 cilindros de 20 centímetros, né? E a gente tem... Todo mundo tem cor diferente, tá? Mas aqui eu não vou ficar usando, não. E a gente tem 4 cilindros de 10 centímetros, tá? Eu quero formar cilindros de 70 centímetros. Para formar cilindros de 70 centímetros, eu posso pegar 3 cilindros de 20 centímetros, esses aqui tem 20 centímetros, e esse aqui tem 10 centímetros. Eu posso pegar 3 cilindros de 20 centímetros e um cilindro de 10 centímetros. Concorda? Deixa eu voltar aqui para te ver. Concorda, Claire? Ok, então é isso que eu estou fazendo. Desses 5 cilindros, eu preciso escolher esses 3. Toda vez que for uma escolha, sem posicionar os caras, né, sem me preocupar com a ordem, eu tenho uma combinação. Então, eu tenho uma combinação dos 5 cilindros 3x3. Porque dos 5 que eu tenho, eu quero escolher 3. Ok? E dos 4 cilindros que eu tenho, eu quero escolher 1. Tranquilo? Esses eventos, eles dependem um do outro, você concorda? Então, por isso que eu estou utilizando aqui o princípio multiplicativo. Mas observa que quando eu faço isso, isso mantém aqui os 3 cilindros de 20 seguidos, né? E depois o cilindro de 10. Isso não me gera todas as ordenações possíveis. Então, eu preciso multiplicar ainda pela permutação dos 4 cilindros que a gente escolheu aqui ao total.
para que a gente considere todas as possibilidades de alternância de cor aí e de alturas, né? Na formação desse cilindro de 70 centímetros. Tranquilo, Claire? Tranquilo? Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa para outra possibilidade de formar os cilindros, que era o quê? Que era escolher, ao invés de escolher 3 de 20 centímetros, a gente pode escolher, a gente pode escolher 2 de 20 centímetros. E aí a gente vai precisar de 3 de 10 centímetros. Certo? Então, para outra forma de fazer o cilindro de 70 centímetros, a gente tem que escolher 2 dentre os 5. Então, combinação de 5, 2 a 2, vezes a combinação dos 4, 3 a 3. Mas isso, como eu falei, mantém os 2 cilindros de 20 centímetros, né, juntos, e os 3 cilindros de 10 centímetros ali juntos, sem importar qual ordem, né? Então, por isso eu multiplico, eu faço a permutação de todos os cilindros que eu escolhi, que são 5 agora, né? 2 com 3. Permutação de 5. Observa aqui, ou eu formo esse cilindro de 70, ou eu formo esse. Então, como eu tenho esse ou aqui exclusivo, eu tenho o princípio aditivo para finalizar. Tranquilo? Tranquilinho? Show! Então, agora vamos para o item número 2. Anagramas, né? Sempre cai uma questãozinha dessas. Então, a gente tem a palavra aí, independência. Independência tem 13 letras, né? Aí, eu sempre faço um levantamento de quais letras eu tenho. Então, eu sempre faço... Deixa eu apagar aqui. A gente tem independência e eu sempre conto. Independência. Eu sempre conto quantas letras temos ao total e sempre conto quantas nós temos, assim, separadamente, né? 2 Is, 1 A, 3 Es, 3 Ns, 1 P, né? 1 D, acho que é isso, tá? Eu sempre faço esse levantamento para não errar na hora de colocar na fórmula. No gabarito tem 2 raciocínios, tá? Eu vou fazer um deles, tá bom? Por causa do avançado da hora. Bom, então vamos lá. O que a gente quer, né? A gente quer de quantas maneiras as letras da palavra independência podem ser arranjadas de modo que não se altere as ordens das vogais que aparecem. Então, eu quero que as vogais sempre apareçam nessa ordem. Primeiro um I, depois um E, outro E, outro E, um I e um A. Sempre tem que aparecer nessa ordem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher quantas são as vogais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? A gente tem 6 vogais. Então, como eu quero mantê-las nessa ordem, eu vou escolher 6 espaços para posicionar essas vogais. Só tem uma única forma de posicionar essas vogais nessa escolha de espaços. Por quê? Porque a ordem delas não vai mudar. Ok?
No total, né, como eu já falei, a gente tem 13 letras. Então, a gente vai utilizar 13 espaços no total, né? Então, dos 13 espaços, eu quero escolher 6 espaços. De novo, escolha. Sempre que eu falo de escolha, onde não vai importar a ordem, o que eu vou usar? Combinação. Então, dos 13 espaços, eu quero escolher 6 para colocar as vogais dessa maneira como elas aparecem aí. I, E, A. Ok? Beleza? Tranquilo? Feito isso, ó, eu escolhi os meus espaços. I, E, A. Feito isso, agora eu vou permutar as outras letras nos espaços que restaram, certo? Restaram 7 espaços para 7 letras, por isso é uma permutação, porque permutação é uma troca de ordem. Agora, só atenção para o seguinte, das letras que sobraram, ó, N, D, aparecem 3 N's, aparecem 2 D's, aparece um P, aparece um C. Então, existe repetição nas letras que sobraram. Portanto, não pode ser uma permutação simples. Porque uma permutação simples considera que todos os elementos são distintos. Sempre que você vai permutar e tem elementos iguais ali, você tem que usar uma permutação com repetição. Tranquilo? Então, você tem 7 letras restantes para permutar com repetição de... São 3 N's, 2 D's, um P e um C. Tranquilo, gente? Sim? Show. Aí agora, a gente passa para o próximo item, que é o item B. A gente quer resolver a mesma coisa, a gente quer a mesma coisa, que a mesma coisa aconteça, mas a gente não quer duas letras D juntas, tá? Então, a gente obteve aqui um número, certo? Um número de anagramas, onde as vogais aparecem sempre nessa ordem. Mas nesses aqui, a gente pode ter anagramas onde as duas letras D estão juntas. Então, tem duas formas de fazer isso, que eu coloquei aí também no gabarito. Você pode pensar na noção de complemento. Eu vou pegar o total e vou subtrair o número de anagramas onde as duas letras D aparecem juntas. Isso é uma forma de você fazer. A outra forma de fazer é colocar, né, as letras D separadas. Então, já forçar as letras D separadas, tá? Então, como eu utilizei aqui esse raciocínio, esse primeiro raciocínio, eu vou seguir com o raciocínio do complemento, tá bom? Então, olha só, esse daqui, para o item B, ele já é o nosso total, né? Desse total, a gente vai subtrair os anagramas onde a gente tem DD. Tá bom? Então, a gente precisa calcular agora quantos são os anagramas que possuem as vogais nessa ordem e que possuem as duas letras D juntas. Tá bom? Nesse tipo, quando acontece isso, quando a gente quer forçar que dois elementos fiquem juntos, a gente amarra esses elementos. A gente faz com que esses elementos sejam um só. Então, agora, eu vou considerar DD como um único elemento. Tranquilo? Ok? Então, de novo, eu vou ter que escolher os espaços para colocar as vogais nessa ordem. Então, eu tenho que escolher 6 espaços. O que mudou agora? Mudou que o meu total de letras deixou de ser 13 e passou a ser 12.
Quem me responde por que passou a ser 12? O meu total de letras, o meu total de espaços possíveis. Isso, porque DD virou 1, certo? Então, eu deixei de ter 2 Ds e passei a ter uma única letra. Tranquilo? Então, eu vou escolher dos 12 espaços que a gente tem, a gente vai escolher 6. Certo? Tranquilinho? E agora a gente vai permutar o restante das letras com cuidado para as repetições. Quantas letras sobraram? Quem me responde quantas letras sobraram? Antes, na questão anterior, né? Foi permutação de 7. E agora? Seis, perfeito. Permutação de 6, tomando cuidado com as repetições. Lembra que agora o DD é uma coisa só. Ele vai estar sempre junto, está sempre agarrado ali, ó. Eu amarrei os dois, eles estão sempre agarrados. Então, eu tenho 3N, 3Ns, 1 para o DD, né? E 1P, certo? E 1C. Tranquilo? Foi isso do 6? Ah, você não consegue. Não, mas você ainda podia ter feito assim, Caio, e depois posicionar o DD. Você podia ter permutado as 5, excluindo o DD de vez, né? Excluir o DD. Aí você permutava as 5, depois você pegava os espaços entre cada letra e escolhia um para colocar o DD. Ainda podia ser assim. Beleza? Então, ó, isso daqui, o que é esse número? É o total de anagramas que tem as vogais nessa ordem e tem os 2 Ds consecutivos, certo? Então, agora é só fazer essa conta aqui, ó. O total é esse número que a gente calculou no item anterior e vai subtrair desse número aqui que a gente acabou de calcular. No gabarito, eu fiz as continhas para vocês verem que os dois raciocínios conduzem, de fato, né, ao mesmo resultado final. Tá bom? Beleza? Podemos ir para o próximo? Show! A próxima questão também é uma questão clássica em FAQ, né? Que é a questão que utiliza combinação com repetição. Então, vai cair você vai montar uma equaçãozinha, né? E aí você vai achar o número de soluções inteiras não negativas para a equação utilizando combinações por repetição, tá? Então, vamos lá, vamos ler, né? De quantas maneiras diferentes podemos comprar 15 latas, podemos comprar até 15 latas de refrigerante, sabendo que existem 4 tipos diferentes e queremos comprar pelo menos um refrigerante de cada tipo. Então, as professoras falam aqui, né? A gente está supondo que existe um número tão grande quanto a gente precise de cada tipo de refrigerante, tá? Então, não tem uma limitação superior, tipo, eu não tenho só 2 latas do tipo 1, entendeu? Eu tenho quantas forem preciso. Ali a gente tem a restrição de que cada tipo, a gente tem que comprar pelo menos uma lata de cada tipo, né?
Mas se eu quiser comprar uma lata de cada tipo e todo o restante do tipo 1, eu vou ter o que for necessário para suprir essa necessidade. É isso que quer dizer essa observação, tá? Para você utilizar, né, essa coisa da combinação por repetição, utilizar esse sistema aí de modelar utilizando essa equação, isso sempre tem que acontecer. Você não pode ter um limitante ali superior, tá? Dos objetos que você está usando. Bom, então, como eu falei, questão clássica, né? A gente tem 4 tipos diferentes de refrigerante. Eu vou utilizar uma variável para cada tipo para dizer o número de latas daquele tipo que eu vou estar comprando. Ok? Então, eu chamei no gabarito de X1, X2, X3, X4. Você pode usar a letra que você quiser, isso não importa, tá? X1 é o número de refrigerantes do tipo 1, X2 é o número de refrigerantes do tipo 2, X3 do tipo 3 e X4 do tipo 4, ok? Aí tem uma coisa importante. Elas falam em comprar até 15 latas. Ou seja, não necessariamente você vai comprar 15 latas. Você pode comprar 15 latas ou menos, ok? Então, por causa disso, a gente vai ter isso aqui, ó. O número de latas que você vai comprar é menor ou igual a 15. E o número de latas, ele pode ser descrito, né, por essa expressão aqui, x1 mais x2 mais x3 mais x4. Todo mundo concorda? É a quantidade que eu vou comprar do tipo 1, mais a quantidade do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4. Isso vai ser, no máximo, 15. Beleza? E aí, meus amores, sempre que aparecer desigualdade aqui, vai aparecer variável de folga. E o que é a variável de folga? Olha só, vou explicar aqui. X1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 1. Satisfaz isso aqui? Entenderam minha pergunta? Se x1 mais x2 mais x3 mais x4 for igual a 1, eu estou satisfazendo essa inequação aqui? X1 mais x2 mais x3 mais x4 menor ou igual a 15? Sim, certo? E se ao invés de 1 for 2? Também. E se for 3? Também, né? Isso se estende até o 15. Certo? Então, não nessa questão aqui especificamente, porque essa questão tem mais uma restrição, né? É que eu já estava explicando para vocês das coisas da variável de folga. Mas a gente sabe que x1 tem que ser pelo menos 1, x2 tem que ser pelo menos 1, x3 também e x4 também. Certo? Tranquilo? Mas eu já estava explicando a variável de folga. Sempre que aparecer um sinalzinho aqui, ó, de menor ou igual, vai aparecer uma variável de folga. Por quê? Que a variável de folga é o que vai transformar essa inequação numa equação, tá? O que acontece com a variável de folga? A variável de folga, ela assume os valores que faltam a essa soma aqui para chegar no 15. Se essa soma aqui for 4, por exemplo, quanto é que vale o F? Isso. Se essa soma for 6, o F vai valer? Se essa soma x1 até x4 for 6,
O F vale 9, certo? Ok? Então, o F, ele faz o papel ali de suprir o que falta para isso daqui chegar no 15. E aí a gente passa a trabalhar com uma igualdade. Existe outra forma de resolver essa questão, Fernanda? Existe. Você pode resolver todas as igualdades possíveis. Beleza? Todas as igualdades possíveis. Ok? Mas, em geral, para ficar, inclusive, mais elegante, a gente utiliza a variável de folga. E é isso que eu vou utilizar aqui. Então, bora lá. Vamos fazer passo a passo. Mas eu já queria que vocês entendessem a variável de folga. Deixa eu aumentar aqui a borracha. Então, vamos lá. A gente tem essas restrições aqui. O que isso implica? Isso implica que essas variáveis, elas são estritamente positivas. Ou seja, elas valem pelo menos 1. E para a gente utilizar a combinação com repetição, as nossas variáveis têm que ser não negativas, ou seja, maiores ou iguais a 0. Então, a gente precisa fazer uma mudança aqui, vamos reescrever essas variáveis em função de variáveis que são maiores ou iguais a 0. Então, por exemplo, x1 é igual a t1 mais 1. Quanto equivale t1 se x1 for 1? Se x1 for 1, quanto que vale t1? De novo, estou reescrevendo o x1 em função de uma variável não negativa, que eu escolhi t1 aqui. Como o x1 ele é maior ou igual a 1, eu escrevi o seguinte, x1 é igual a t1 mais 1. Então, vamos lá, vamos ver se está funcionando. O primeiro valor que o x1 pode assumir é 1. Quando o x1 vale 1, quanto é que tem que valer o meu t1? Não. O x1 vale 1 e o x1 é t1 mais 1. Quanto é que vale o t1? É igual a t1 mais 1. Quanto é que vale o t1? Não, né? 0. Perfeito, né? 1 é igual a t1 mais 1. Então, o t1 vale 0. Então, quando o x assume o primeiro valor possível dele, o t1 assume o primeiro valor possível dele, que é o 0. Tranquilo? Agora, e se o x1 for 2? Quanto é que vale o t1? O t1 vale 1. Então, o segundo valor possível para o t1 é 1. Se o x1 for 3, quanto é que vale o t1? Perfeito. Todo mundo concorda que o t1 é uma variável não negativa? Ela começa no 0 e vai até onde for preciso. Ok? E todo mundo concorda que eu não alterei o x1? O x1 continua valendo de 1 em diante. Ok? A mesma coisa eu vou fazer para o x2. O x2 também não tem que valer pelo menos 1? Então, eu vou dizer que o x2 ele pode ser escrito como t2 mais 1, onde o t2 vai de 0 em diante. Ok?
E isso eu vou fazer para todas as variáveis. O x3 é o t3 mais 1 e o x4 é o t4 mais 1. De novo, por que eu estou fazendo isso? Porque resolver isso assim, com essas variáveis que são estritamente positivas, eu não sei. Para eu resolver utilizando combinação com repetição, eu preciso de variáveis que sejam maiores ou iguais a zero. Então, eu preciso fazer essa mudança aqui, eu preciso reescrever as variáveis que eu tenho aqui em função de variáveis que são maiores ou iguais a zero. Ok? Então, o que eu faço agora? Eu substituo aqui na minha inequação o x1, x2, x3, x4. x1 é quem? É t1 mais 1. Quem é x2? t2 mais 1. x3? t3 mais 1. E x4? t4 mais 1. E isso daqui tem que ser menor ou igual a 15. Ok? Agora eu vou deixar variáveis do lado esquerdo e números do lado direito. Então, eu vou ter T1 mais T2 mais T3 mais T4. Aí, ó, vamos contar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. E eu vou passar para o lado de lá. É menor ou igual a 15 menos 4. Ok? Então, é menor ou igual a 11. Tranquilo, amores? Belezinha? Não entendeu o que, Claire? Essa passagem para o lado de lá? Eu só agrupei, né, os T's. Aí observa aqui que a gente tinha T mais 1, né? T1 mais 1, T2 mais 1, T3 mais 1, T4 mais 1, né? Então, eu peguei, deixei T1 mais T2 mais T3 mais T4. Aí a gente tem 1 mais 1 mais 1 mais 1. Certo? Então, ficou T1 mais T2 mais T3 mais T4 mais 4. Menor ou igual a 15. T1 mais T2 mais T3 mais T4 mais 4 menor ou igual a 15. Ok? Passa para o outro lado sendo negativo. Isso. Show? Então, agora a gente sabe que T1 mais T2 mais T3 mais T4 é menor ou igual a 11. Vou trocar aqui o 15 menos 4 por 11, tá bom? Método do apagador, como dizia meu querido professor Gilberto. Então, vamos lá. Eu ainda não consigo resolver isso. Por quê? Porque eu ainda tenho uma inequação. Só que a gente já sabe como transformar, né, essa inequação numa equação. A gente vai fazer isso adicionando a variável de folga. De novo, o que faz essa variável de folga? Ela assume todos os valores que faltam a essa soma para chegar nessa igualdade. Então, por exemplo, se essa soma vale, sei lá, 1, o F vai valer 10. Se essa soma vale 2, o F vai valer 9. E assim sucessivamente. Se essa soma vale 11, o F vale 0. Tranquilo? Se essa soma vale 10, o F vale 1. Se essa soma vale 9, o F vale 2. Ou seja, o F é maior ou igual a 0. O F vale 0 quando essa soma aqui bate lá no talo, já bate no 11. T1 mais T2 mais T3 mais T4 é 11, então o F vale 0.
Ah, T1 mais T2 mais T3 mais T4 vale 9. Então, o F vale 2. Certo? Agora sim. Agora, todas as minhas variáveis aqui são não negativas. E eu tenho uma igualdade. Então, agora, basta eu determinar o número de soluções inteiras não negativas dessa equação aqui com 5 variáveis. Belezinha? Tranquilinho? E aí a gente tem o seguinte, combinação com repetição da quantidade de variáveis que a gente tem, 5, 11 a 11. Ok? E isso daqui a gente sabe que isso é combinação. A gente pega, mantém esse cara que está aqui em cima, o 11, soma esses dois, então fica 11 mais 5 menos 1. Tá? É a forma de sair de combinação com repetição e ir para combinação simples. Então, eu pego 11 mais 5 menos 1, fica aqui embaixo. É o total que eu tenho de escolhas. E eu quero escolher 11 delas. Belezinha? Então, a gente tem combinação de 16 menos 1 dá 15, 11 a 11. Ok? A aula que a professora explica, né? Por que isso funciona, né? É bem interessante. Então, eu acho legal que vocês deem uma passada lá nessa aula, se quiserem relembrar, tá? O porquê que a gente consegue passar daqui para cá, por que a solução disso é combinação com repetição de 5, 11 a 11, tá bom? Então, 2 pontos principais aqui, porque escrever a equação corretamente é fundamental para você chegar no resultado, porque o resultado é dado pela fórmula. Então, chegando aqui corretamente, não tem mais como errar. É só saber usar a fórmula, né? Então, tem que ter entendido até aqui. Tem que ter entendido que ela não fala que o número de soluções é 15, ela fala que... O número de soluções, não, desculpa. O número de tipos que ela vai comprar, ela não fala que é 15, ela fala que é até 15. Então, é no máximo 15. Então, a soma, né, dos tipos aqui, das quantidades dos tipos, é menor ou igual a 15. E ela fala que você tem que comprar pelo menos um refrigerante de cada tipo. Isso faz com que essas variáveis aqui sejam estritamente positivas, o que já me impede logo de cara de resolver por combinação com repetição. Porque para eu resolver assim, as variáveis têm que ser não negativas, ou seja, maiores ou iguais a zero. Então, sempre que isso acontecer, sempre que esse tipo de restrição acontecer, aqui aconteceu com todas as variáveis, mas pode ser que ela só restrinja uma ou outra variável. Então, aí, nesse caso, sempre que isso acontecer, você tem que reescrever a variável utilizando uma variável que seja não negativa. Então, por exemplo, se ela fizesse a restrição que você comprasse pelo menos 2 refrigerantes do tipo 1, então aí x1 seria maior ou igual a 2. Então, como é que seria a reescrita de x1? x1 seria T1 mais 2. Certo? Quando T1 valesse 0, o x1 valeria 2. Quando T1 valesse 1, o x1 valeria 3. E assim sucessivamente. Tá? Então, vai depender do que está no problema. Aqui ela restringiu todas as variáveis a serem pelo menos 1. Mas podia ser que ela restringisse que x1 fosse pelo menos 5. Então, quando eu fosse reescrever, ia ser T1 mais 5. Ok? Então, primeira coisa, escreveu a equação. Viu que as variáveis são não negativas? Lindo, maravilhoso. É uma equação com variáveis não negativas, combinação com repetição. Só aplicar. Não é. Tem restrições nas quantidades das variáveis aqui. Então, elas não são não negativas, elas são estritamente positivas. Então, tem que reescrever as variáveis. Reescreveu as variáveis, substitui, faz a continha direitinho. Já está na equação? Lindo, combinação com repetição aí.
Não está, é uma inequação. Acrescenta uma variável de folga e pronto, seja feliz. Combinação com repetição e fim. Beleza? Cederdes, queridos do meu coração. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a tutoria. Gosto muito de ter a troca assim com vocês, né? Acho bem importante ver como é que vocês estão aprendendo as coisas. Tento fazer o máximo possível para que vocês não façam somente uma reprodução de questões e tal, de formas de resolver questões. Eu tento explicar para vocês ali, tá na essência. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou compartilhar aqui o canal, que é onde eu vou colocar, mas de qualquer forma, lá na plataforma também vai ter um link para o vídeo no canal, tá? Então, deixa eu só ver aqui qual é o meu canal. Aqui. Que aí vocês podem se inscrever lá. Lá tem vídeos antigos de correção de provas antigas, tem minhas aulas da Rural sobre grafos, que vai ser a segunda parte do curso de vocês, né? Cadê? Onde que eu tô? Aqui. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o canal. Então, se vocês quiserem se inscrever, compartilhar, enfim. Eu vou colocar o vídeo lá assim que a plataforma liberar para mim o vídeo. Isso deve ser amanhã, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Boa prova para vocês. E qualquer problema, qualquer dúvida, sala de tutoria, eu e o Maurício estamos lá para responder vocês. Tá bom? De nada, que isso. Alguém tá entrando agora. É o Jonathan, acho que ele caiu. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado, espero que se encantem por Discreta, pela parte de grafos. E. Que isso! Vou ficar até vermelha. Obrigada. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Se inscrevam no canal. Eu sempre rio quando eu falo isso. E é isso. Vou colocar lá assim que der, tá bom? Assim que a plataforma liberar. Obrigada pela companhia e até a próxima correção de AD. Tá bom? Beijo!